Bom, gente, beleza? Tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe novidades. Eu trouxe aqui dois especialistas para falar sobre Pix. E aproveitando, né, como as pessoas muita gente ainda está tentando entender um pouco sobre o Pix, né? Eu até brinquei outro dia, você sabe que eu vou perder a amizade, mas não vou perder a piada, né? Para mim, o Pix, como eu sou muito velho, o Pix é quando a gente brincava de esconde-esconde e você encostava no Pix para ninguém pegar. Hoje, não. Hoje é uma questão de tecnologia. Então, como é questão de tecnologia, eu vou fazer o seguinte, vou explicar meios de pagamento com os meus amigos, Ricardo Scolar e o Gabriel Falck. Eu vou chamar os dois agora aqui, para que se apresente para vocês. Alguns já devem conhecer o Scolar, que o Scolar está mais rodado comigo em live, né? E o Gabriel é o nosso novo convidado, então vou convidar os dois agora. Gente, obrigado. Scolar, fala um pouquinho, rapidinho de você, depois o Gabriel na sequência, e eu já tenho perguntas aqui, viu? Não é live, mas eu já vim com as perguntas prontas, e se prepara para suar, porque o negócio aqui é para trazer conhecimento. Eu queria fazer live, né? Eu sei disso. Eu ia fazer. É um prazer estar contigo mais uma vez. É gostoso estar contigo, porque você faz uma coisa bem animada, bem interativa. E, principalmente, a gente está debatendo hoje, apresentando, quer dizer, um assunto que é muito atual, que é o Pix, e que muitas pessoas têm dúvidas, e muitas dessas dúvidas ainda vão continuar, tá? Então, eu espero que a gente possa contribuir de uma forma positiva para isso. Vai ser um prazer estar contigo e vamos abordar o assunto, tá bom? Ok. E agora, o Gabriel Falck, Gente, aquilo que está no fundo da tela dele não é a tela do nosso, é a sala dele, olha só. Meu apartamentinho de centro de Curitiba, tá? É isso aqui, mais um quarto e ó, acabou. Não tem mais muita coisa, não. Sim, escola. Mas você está se sentindo bem? Estou muito bem, graças a Deus, em casa ainda, né? Já há alguns meses. Mas vamos lá, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Eu sou gerente de produtos da Juno, já integrei e já desenvolvi alguns produtos financeiros. Foi assim que eu acabei conhecendo a lenda, que é o Ricardo Scolar, que também fez essa ponte aqui com a ACE para a gente bater um papo sobre Pix. E eu acho que o Pix não precisa ser algo difícil de ser entendido, de ser compreendido. E eu acho que falta conteúdo didático para a gente aprender realmente como esse produto financeiro funciona. Ninguém precisa quebrar a cabeça e, enfim, sofrer para saber como usar o Pix. A gente vai tirar algumas dúvidas bem básicas aí nesse bate-papo a partir de agora. Então vamos lá, vamos começar a falar. Então tá bom, então já vou começar E assim, ó, vai funcionar aqui. Não é a CNN, mas eu sou o jornalista de plantão aqui, eu faço a pergunta e vocês dois fiquem à vontade, conforme vocês querem. Aqui, na realidade, eu trouxe vocês para aprender com os caras ao vivo. Eu estou ao vivo, depois o pessoal vai ver na gravação, mas eu estou ao vivo. Então, ó, eu aqui sou a parte. Vamos lá. O que é o Pix? Gabriel, pode começar. Por favor, faço questão. Calma. Eu começo ou você começa, Scolar? Você pode começar, vai ser um prazer, quero te ouvir primeiro. Então, com certeza. Eu sempre utilizo uma explicação de Pix, eu gosto de falar que o Pix ele vai ser a internet das contas bancárias. Deixa eu explicar por que eu falo isso. O que é internet quando você pensa, beleza, eu tenho internet no celular, no meu computador, o que é a internet? Ela serve para conectar a gente a sites, a serviços, a produtos e assim por diante. Eu brinco que o Pix ele é a internet das contas bancárias. Ele está sendo um dos responsáveis por facilitar a comunicação e a integração entre as contas bancárias para que a gente mande. E aí, outro ponto importante para você entender o que é Pix é dinheiro. Pix é transação de dinheiro, de grana, do dinheiro que não está físico, mas está lá na conta digital, a conta do seu banco, e vai sair dessa conta do banco A para ser destinada para o banco B. Então, o Pix nada mais é do que um sistema de transferência de dinheiro implementada pelo Banco Central, principalmente feito instantaneamente, coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil. Você está acostumado a transferir dinheiro para outras contas bancárias, isso já é uma realidade para você. Agora, você já fez uma transferência para um outro banco às 3 horas da manhã, durante o final de semana, no dia do Natal,
Isso a gente ainda não conseguiu vivenciar, experienciar aqui no Brasil, porque o sistema está conectado, depende de grade horária de Banco Central, é tudo um pouco mais complexo. Com o Pix, essa realidade muda e agora a gente consegue fazer transferências de dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então, só completando, né, o que o Gabriel explicou bem para a gente. Ô, Gabriel, antes de mais nada, viu, vou lembrar de uma frase que você falou. Fico feliz pela tua amizade, mas me chamar de lenda é um pouco de exagero, tá? Porque se eu sou lenda, o aço é mito. Depois eu vou contar no final por que ele é mito, mas tudo bem. Veja bem, não leve em consideração, isso é uma brincadeira, o Gabriel é um grande amigo. Mas uma das coisas importantes que o Gabriel colocou na questão do Pix é que Pix, primeiro, é um meio de pagamento. Então, é mais uma forma que veio agregar onde? Aos meios já conhecidos, que são 5, né? Nós temos o quê? Como eu falo sempre, papel moeda, nós temos o cheque, nós temos as transferências eletrônicas, nós temos os cartões e temos as moedas digitais. O Pix é uma variação do que nós chamamos de transferências eletrônicas. E a grande sacada, como o Gabriel colocou, são duas coisas importantes. O primeiro, que ele vai ser instantâneo, ou seja, a transferência é instantânea. Agora, uma coisa que apregou muito do Pix, eu vou até falar já, que essa história, o Pix é o único meio de pagamento 24/7? Não é. Tá? Se você pensar, por exemplo, todos os meios de pagamento utilizados, os mais comuns, são 24/7. É que, na verdade, a transferência financeira se faz no horário comercial. Mas esta é a grande novidade do Pix, de ser instantâneo e o mais fácil, de ser rápido, prático. Vocês vão perceber que é muito simples fazer um Pix, não é verdade? Exatamente. E até assim, a transação, como você mesmo falou, a gente está acostumado a, por exemplo, aproximar um cartão e eu já tenho uma transação aprovada. Mas a liquidação, a transferência do dinheiro em si, da conta daquele banco para o estabelecimento, por exemplo, quando você está numa operação de crédito ou de débito, pode demorar de 1 dia até 30 dias. No Pix, a gente está falando de 10 segundos. A gente está falando ali de um dinheiro realmente instantâneo, coisa que a gente ainda não viu, pelo menos até então. E você sabe, Gabriel, até completando, né? Fazer dobradinha. Você me contou fazer dobradinha com ele também, assim? Olha só. Mas olha que interessante. Essa questão instantânea, ao mesmo tempo que é uma coisa boa e inovadora, vocês vão ver no final da nossa conversa de hoje que é uma coisa perigosa. Por quê? Porque coisa muito rápida no Brasil gera o quê? O apetite do salvador, do celular. Então, a gente também vai apresentar para vocês muita questão de segurança, né, Gabriel? Porque a coisa muito rápida e simples tem o lado bom, mas tem o lado perigoso. Brasil. Até aproveitando esse ensejo, a mesma coisa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que eu falei que o grande problema não é a empresa que usa os nossos dados, é aonde a gente disponibiliza os nossos dados. Que nós somos geralmente os grandes fragilizadores da nossa informação. Entendeu? Então, às vezes, é uma questão primordial das pessoas também saberem utilizar a ferramenta que está ao seu dispor. E aproveitando isso, o que são essas chaves de endereçamento? Porque essa é uma questão da segurança que tem que ser feita. E aí? Essa foi uma guerra silenciosa, né? Essa foi uma guerra silenciosa entre os bancos que a gente começou a ver desde outubro. Antes de eu entrar e falar sobre isso, eu só quero dar um passo atrás ainda do que a gente estava falando sobre Pix para o pessoal. Eu sou muito apaixonado por mercado financeiro, por mercado de pagamentos, e tá aí um motivo de você sentir orgulho de ser brasileiro. Você que está ouvindo a gente, está pensando sobre Pix. Se a gente olhar entre as Américas todas, o Brasil, com certeza, olhando para pagamentos instantâneos, está lá nas primeiras posições. E a gente não, o nosso sistema que a gente lançou esse ano aqui não vai melhorar muito para o futuro, não deixa nada a desejar quando a gente olha para experiências de Europa, até mesmo experiências lá da China, que já usam QR Code para transação há mais de 10 anos. Já é uma coisa batido lá. A diferença é que o Banco Central criou também um ecossistema que vai permitir várias empresas, vários bancos participarem, o que não é uma realidade, por exemplo, na China, que a concentração bancária lá acaba sendo muito maior, tudo depende do Estado. Lá na União Europeia depende de país para país, são países menores, concentração bancária também é menor. O cenário do Brasil é muito diferente. Então, tirar o monstro desse do papel é uma conquista muito, muito grande.
para Banco Central, para Febraban, para BEX, enfim, para todos os órgãos que estão mexendo com pagamentos. Eu acho que é um passo importante. E quando a gente olha para a pessoalidade, enfim, para a gente fazer uma transferência por Pix, você com certeza que está ouvindo a gente já recebeu alguma notificação do teu banco, já viu alguma propaganda no Fantástico falando sobre chaves de endereçamento. Cadastre tua chave de endereçamento comigo, por XPTO e assim por diante. E é legal a gente entender o que é uma chave de endereçamento, né? As chaves são nada mais nada menos do que o identificador das nossas contas bancárias. E você consegue identificar uma conta bancária vinculando ela a uma informação pessoal sua, como um e-mail, o teu CPF, o CNPJ e até mesmo o teu telefone celular. Então, até hoje, a gente está acostumado, vamos supor que o escolar precisa me pagar uma pizza, ele tem conta em banco diferente, eu preciso mandar para o escolar o meu nome completo, o meu CPF, preciso mandar para ele meu nome, o código do banco, o número da agência, o número da conta, são muitas informações. Com o Pix, eu vou vincular uma das minhas informações pessoais, telefone, CPF, CNPJ, e um e-mail da minha escolha, por exemplo, a um dado bancário completo. Então, quando eu precisar receber dinheiro do escolar, eu só vou lá e mando para o escolar o meu número do celular, porque o meu número do celular já vai estar vinculado a um banco A que eu cadastrei a minha chave, facilitando muito a maneira como a gente se identifica dentro dessa internet das contas bancárias para receber dinheiro, principalmente de uma maneira segura, né? Porque é uma informação pessoal minha. E até completando, a coisa bacana que ele falou, olha só, lembre-se, qual é a principal característica dessa chave de endereçamento? É que ela é única para o Brasil todo. Ou seja, uma delas é o meu CPF, o CPF do Aço é do Aço, não é de mais ninguém. A outra, o celular, o número celular do Aço ou do Gabriel são deles. E a terceira, que é o e-mail é uma coisa pessoal. E um detalhe, se essas três não servirem, tem uma quarta hipótese, que é o quê? Aonde você se cadastrar, gerar uma chave aleatória. Tem 16 posições. Mas olha, o mais bacana de tudo não é isso. Uma dica para vocês todos. Primeiro, quantas contas cada brasileiro pode ter na primeira fase? Até 5 contas. Tá? Ou até, na verdade, não é 5 contas. É até 5 chaves. Isso. 5 chaves cadastradas, que podem ser 5 contas, ou você pode, não sei se vocês sabem, fazer chaves repetidas na mesma conta. Uhum. A recomendação, viu, Gabriel? Eu estava percebendo, se eu estiver errado, você me corrige. Por exemplo, os seus dados preferencialmente pessoais são o seu e-mail, o seu CPF e o seu celular. Então, cadastre esses três. Sabe por quê? Porque um dos golpes que as pessoas estão fazendo é roubar dados para abrir uma conta para o seu número. Então, se você cadastrar seu CPF, por exemplo, e alguém já tiver feito isso, o Bacen vai alertar que está a duplicidade e vai pedir checagem. E aí você pode... portabilidade, se você aceita a portabilidade. Isso aconteceu comigo com o meu celular. Eu coloquei para um banco e coloquei no outro, porque para mim não era. Aí quando ele falou, não, você aceita a portabilidade? Eita, peraí. Então quer dizer que eu só posso fazer isso para um, não posso fazer para o outro. Eu falei assim, Isso é um ponto importante do pessoal entender, que é o seguinte: o Pix, uma chave de endereçamento, você só pode cadastrar aquela chave e vincular ela a uma conta só. Então, se o meu CPF no banco A, se eu quiser vincular meu CPF no banco B, eu preciso descadastrar do banco A, fazer uma portabilidade do banco A para o banco B, tá? Você não pode ter o mesmo endereço nos dois bancos. E é por isso que eu falei brincando da guerra silenciosa dos bancos a partir de outubro, porque, meu Deus, a quantidade de propaganda, publicidade, querendo que você vinculasse o teu CPF, dando cashback se você vinculasse teu telefone celular no banco B e assim por diante. Por quê? Porque se você vinculou com ele, você não pode vincular no banco concorrente. Então, a tua informação, o teu dado, fala, né, que o dado se tornou o petróleo do século XXI, né, se tornou o mais importante, e aí você vê como realmente os bancos querem o teu dado principal no banco deles, né? E é importantíssimo isso, porque é o seguinte, olha só, né, o brasileiro detesta a burocracia, e para passar de um para outro, vai ter burocracia. E só completando, uma coisa bacana do Pix. Essa chave é uma coisa que você já sabe, está na sua cabeça, então onde você for, para você usar, é maravilhoso. E eu acho, até completando, viu, que essa chave sendo simples e o processo simples, lembra muito, mostrando assim as características, como, da mesma forma que o Gabriel falou assim, que o Pix vai ser a internet dos meios de pagamento. Eu completo mais um pouco.
O Pix também tem muito a ver com o WhatsApp, porque o WhatsApp é simples. Você fala. Por que o WhatsApp é muito usado? Porque as pessoas não digitam, elas só fazem. Tá bom? E o legal, até você comentou, até vamos fazer uma perna bem rápida, a gente, em outros países, o WhatsApp lançou o seu próprio meio de pagamento, que é o WhatsApp Pay, para você mandar dinheiro entre as pessoas que você conversa. O Banco Central chamou a atenção do WhatsApp aqui no Brasil, que são os primeiros países a receber esse meio de pagamento, e falou assim, se você quiser implementar o teu meio de pagamento aqui no Brasil, precisa adequar ele ao Pix. Você não vai lançar um concorrente nosso ou alguma coisa dentro da tua casa. Você precisa se adequar ao método de pagamento instantâneo que a gente já está desenvolvendo aqui dentro da casa. Até aproveitando, viu, Gabriel, interessante, porque o WhatsApp já lançou isso, né? Com a clonagem de conta, as pessoas pedindo dinheiro um para o outro e o pessoal transferindo. Que é uma outra questão também, que aí você percebe o grau de insegurança que as próprias pessoas criam com a ferramenta. Sim. Né? Porque, puxa vida, então, como eu falei, você tem um negócio no WhatsApp que é a segunda confirmação. Tem coisas que você tem e as pessoas não utilizam para confirmar. E acontece essa questão, por isso que muita gente fala, mas o meu WhatsApp se vira no teu celular. Você, quando acontece, você deu acesso para alguém para ele poder clonar o teu telefone. Isso é uma outra questão, né? Que aí entra naquela questão, né, se a transação do Pix é segura. Entendeu? Esse é um tema muito interessante, viu? Por exemplo... segura um pouco só escolar. Depois do segura, explica para nós, eu quero que vocês me falem, porque tem um delegado aí falando uma questão sobre a utilização do Pix para saidinha, para que negócio tal. Eu quero que vocês comentem sobre isso, até porque o escolar está mais... apurado que isso, assim, mas a transação do Pix é segura. Vamos começar falando sobre essa situação e aí a gente emenda? Pode ir, vai lá. Então começa aí já falando dessa situação do delegado e a gente emenda. Ótimo, olha só, é normal, né? Com a implementação do Pix, começar a divulgar um vídeo de um delegado, falando de uma forma, lógico, dentro da área dele, da questão da perigo de ocorrer o sequestro relâmpago e de talvez o Pix facilitar esse tipo de ocorrência, porque ele é instantâneo. Gente, vamos guardar algumas coisas importantes. Primeiro, o Pix é mais um processo de meios de pagamento eletrônico que o Brasil utiliza. O Brasil já tem um sistema voltado para isso, chamado SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é considerado um dos mais seguros do mundo. Existe há 20 anos e nunca foi fraudado. Mas, de fato, existe a saída de banco? Óbvio que existe. Existe o sequestro relâmpago? Existe. Só que o bandido, meliante, nessa hora, ele não está atrás de meio de pagamento controlado, de meio de pagamento registrado. Ele quer o quê? Papel moeda. Então, o que acontece? Enquanto existir papel moeda, enquanto existir a possibilidade dele ir ao caixa eletrônico, ele vai dar preferência a isso. O dia que não existir, ele vai buscar formas alternativas. Mas, por exemplo, não digo que Pix não vai ser objeto de fraude, porque, por exemplo, a TED, que fala que está sendo substituída pelo Pix, né, nunca foi fraudada. Mas qual é a fraude que se comete? É apenas em cima de golpes. O processo em si é seguro. Primeiro, por quê? Uma coisa bacana que foi feita no Brasil e que o Gabriel alertou agora há pouco para todos nós. Na China, é um banco ou dois que fazem todo o pagamento instantâneo. No Brasil, nós vamos ter aí 400 instituições diferentes. Só que o Banco Central tomou uma decisão muito bacana, que é o seguinte: todo responsável pelo cadastramento é sempre um banco, ou seja, nenhum de nós pode entrar no Pix direto e se cadastrar. E, quando ele passa isso para um terceiro, o Assi sabe melhor que eu esse assunto, falar depois, ele passa a responsabilidade do dado ao terceiro. Então, se alguém, por exemplo, vou cadastrar uma conta de laranja, faz legal. Só que se essa conta de laranja receber valor indevido, for feito estelionato, comprovado, o banco que permitiu, a entidade financeira, vai arcar com prejuízo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma coisa que o Banco Central já está preparando, que é evolução, viu, Assi? Questão do behavior comportamental. Quando, por exemplo, o Assi recebe toda vez 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de crédito. De repente, vai um crédito de 50 mil reais para a conta dele. O crédito vai ser feito, só que ele vai ser de imediato bloqueado. Para quê? Para apuração, não só de fraude, lavagem de dinheiro e um monte de coisa. Então, gente, só uma coisa para vocês, tá? Para a gente começar a debater. Pix é seguro
E como bem novo, até o seguinte, uma coisa bacana, não sei se você sabia, viu, Gabriel? O próprio padrão de mensagens que o PIX está utilizando é uma evolução acima do que já é usado hoje pela SPB para as mensagens normais. Sim. Vamos falar. Passa para o Gabriel agora. Vamos lá, Gabriel. Se você quer complementar ou eu posso pegar aqui? Não, toca o barco aí, filho. Beleza. Eu tô aqui só... Parte até que eu não alucinando. Técnico. Eu acho que técnico a galera perde um pouco o interesse, mas é legal vocês entenderem assim, o Banco Central, ele estudou muito antes de lançar o Pix. Então, vocês vão se acostumar, e já estão se acostumando, que a interface para você fazer um pagamento por Pix vai ser um QR Code. Você já está acostumado a ler uma imagem para fazer um pagamento no boleto. Você lê uma linha digitável, que é bem similar ao que a gente tem com o QR Code, só muda que um é linear, o outro é bidimensional, mas isso não importa. A questão é, existe a ISO 20022, que é uma regulamentação internacional que fala, se você quer usar QR Code como um portador de uma transação financeira, existe um beabá, um manual de A a Z de como você utilizar e como que você garantir que aquele QR Code ele pode ser usado de uma maneira segura. E o Banco Central utilizou isso no momento de implementar o Pix. Então já tem esse primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. E ainda pensando na tecnologia do QR Code, tem um outro ponto que talvez não seja muito claro para as pessoas, e acho que aqui está o momento de a gente esclarecer. Existem dois tipos de QR Code quando você vai gerar uma transação. Você pode gerar um QR Code estático ou você pode gerar um QR Code dinâmico. E eu vou facilitar assim, esse entendimento para você, e eu gosto de simplificar ali da seguinte maneira, tá? Um QR Code estático, ele nada mais é do que um abreviador da tua conta bancária para você receber uma transferência. Então, quando você eu preciso receber uma transferência do escolar, por exemplo, eu vou gerar um QR Code estático que contém as minhas informações bancárias com a minha chave de endereçamento para eu receber uma transferência do escolar a qualquer hora. Agora, vamos supor que eu seja um lojista, preciso de um controle de estoque de caixa, vou fazer uma venda na Black Friday, no Natal, vou utilizar uma API para vender online com o Pix, e eu preciso de um controle melhor de uma venda por Pix. Aí eu vou usar o QR Code dinâmico, que você consegue colocar valor de juros, valor de multa, ele precisa ter o CPF da pessoa, o CNPJ, porque você vai emitir, o valor é um parâmetro obrigatório, então tem algumas informações bem importantes. Mas a principal de todas é, quando você ler um QR Code, a primeira validação que o teu aplicativo bancário vai fazer é validar qual é a chave de endereçamento vinculada àquele QR Code. A primeira coisa que você faz, tecnicamente falando, eu li um QR Code, a primeira coisa que eu vou verificar é qual chave de endereçamento gerou esse QR Code. E por que isso é importante? Quando você lê a chave de endereçamento, quando você lê o QR Code, perdão, lá no teu aplicativo bancário, você vai conseguir verificar qual que é a conta do destinatário. Então, eu que vou confirmar a transação pelo meu celular, vou conseguir olhar no meu celular e ver, olha, estou transferindo para uma conta do lojista A, do lojista B, do lojista C, eu vou verificar que é uma conta do Ricardo Escolar, que eu vou estar fazendo uma transferência, eu vou estar verificando isso em tempo real. Você, por acaso, já teve uma situação de fazer uma TED e ela voltar no dia seguinte porque os dados bancários estavam incorretos? Isso vai ser muito difícil de acontecer com o Pix, quase improvável, porque você vai estar consultando ali na hora qual é o dado bancário correto que você vai fazer a transferência. Então, isso é um ponto que nos dá muita segurança. A gente pensa hoje em dia, por exemplo, quando vamos comprar online, meu Deus, será que eu vou receber o meu produto com essa compra, com essa transação de cartão? Para onde que está indo esse dinheiro? Quem está processando esse pagamento? Com o Pix, a gente vai saber o destino desse valor que a gente vai estar pagando. Isso, como consumidor, nos dá bastante segurança de saber que a gente está mandando dinheiro para o local correto. Isso é muito importante. Sim, interessante, porque eu mesmo já mandei TED para minha conta errada. E você na pressa, eu preenchi errado. E eu assim, caramba, não está vindo. Caramba, não está vindo. Eu falei assim, caramba, não está vindo. Por que não está vindo? Daqui a pouco eu fui, vi que voltou, e eu tinha colocado a agência errada. Né? E é interessante porque a TED, se a gente fizer aqui no mesmo dia, ela tem até uma hora para ser processada em termos técnicos, né? O Pix, você vai confirmar se a transação deu certo em poucos segundos.
Em ali 10, 12 segundos você vai conseguir confirmar essa transação. A gente, por exemplo, somos um participante e transacionamos Pix, a gente fez testes de carga com o Banco Central, onde a gente tem ali um tempo de resposta de até 2 milissegundos, 2 segundos para isso acontecer. Então é muito pouco tempo para confirmar uma transação. Realmente o Banco Central está em cima para garantir que vai ser, que a confirmação desse pagamento vai ser algo bem seguro para as duas partes. Então, aproveitando que vocês estão nessa conversa, porque que nem você comentou um pouquinho que o Brasil está sendo inovador nessa questão do Pix e tal, né? Eu lembro que o próprio Escolar, eu já vi aulas do Escolar de mercado financeiro, né? Conheço ele como, né? A nossa lenda, né? Que é a nossa lenda aqui, que eu já tive o prazer de dar aula junto, com ele, né? E é interessante que o SPB, por exemplo, mostrou para muita gente uma inovação que o mundo não tem, cara. Né? Que nós temos uma forma do Banco Central fazer o gerenciamento das instituições financeiras pelo SPB. Eu lembro quando eu fui em Brasília, entrei na sala, que os caras tinham monitoramento da conta de reserva dos bancos, analistas monitorando aquilo, eu fiquei impressionado. Eu falei, rapaz do céu, né? Isso é um negócio que é surreal. A entrada do STR em 2002, né, o sistema de transferências de reserva, que justamente deu mais garantia e segurança para o Banco Central de não ter que esperar todo um fluxo de liquidação overnight para ver que isso ia funcionar, foi algo incrível. Foi uma coisa que países já invejavam. Então a gente está subindo um degrau acima ainda com a implementação do Pix, né? Isso aí, inclusive, segurou a liquidez dos bancos, porque antes disso, os pagamentos não eram confirmados. Nós fomos o primeiro país do mundo, na época, com 2002, a ter a dívida externa online. Porque eu lembro na época que eu vi aquilo e falei assim, gente, é muito fácil agora o Banco Central ele ter à mão, saber se a instituição tem problema de liquidez ou não. Né? Porque ele tinha um problema de liquidez quando o mercado reclamava para ele que o banco não estava honrando os pagamentos. Até completar, viu, Aço? Uma coisa importante, você sabe disso, Gabriel, também, que hoje o Bacen, ele tem não só esse mostrador de índices, como ele sabe a cada segundo a situação dos bancos, e nós não sabemos, mas o Bacen faz diversas intervenções, chamadas intervenções brancas, Sim. Que é um que vai, sem falar para ninguém, resolve e volta. Então, o que acontece? Essa intervenção branca é a partir do quê? A partir do mapeamento de todos os processos online. Isso é muito importante. Sim, o Pix do Coroa é uma coisa muito importante em relação a isso. Sim. Tá? Só uma pergunta técnica aqui. A TED vai acabar com os do Pix, e aí como é que vai? E o cartão de débito? Gente, como que vai funcionar o débito? Ai, que desespero. Eu tô usando a pessoa que está assistindo, e assim, aí, isso aí vai mudar a minha vida, como que vai ser? E aí, gente, me fala um pouquinho, vai? Olha, vai acabar, não vai? Vou nessa, essa é a minha praia. Olha só, todo mundo fala assim, não, o Pix vai entrar, e de cara falaram, até eu pensava assim, mas depois eu comecei a pensar. Existem 3 meios de pagamento que de cara vão ser impactados pelo Pix. O débito, o pré-pago, né, e a TED. Vamos pensar um por um. O débito, na verdade, eu disse no início e repito, ele não vai ser impactado pela Pix no seu processo, vai ser impactado no seu custo. Então, o que vai acontecer? Óbvio, a partir da entrada do Pix, o cartão de débito, que é a sua movimentação a partir da sua conta, ou não vai ter custos, ou então a pessoa vai descontinuar o uso, é simples. Tá? O processo em si está pronto, vai apenas baratear. Vamos pegar o cartão pré-pago. Esse, na minha opinião, é o que vai ser mais impactado. Por quê? O cartão pré-pago não tem nenhum assim, um apelo interessante para que a pessoa continue utilizado em prol do Pix. Então, o que vai acontecer? Que eu já estou percebendo. Eles estão oferecendo algumas opções de investimento, mas, por exemplo, o próprio Pix, tá previsto o quê? Que todo saldo que nós mantivermos no Pix vai render Selic. Então, vai ter um rendimento em cima. São mudanças importantes. Mas, finalizando a TED. Gente, a TED foi uma coisa muito bacana que entrou em 2002, como disse bem o Gabriel, né? Com o STR, o SPB. E a transferência eletrônica disponível, ela veio para quê? Para facilitar uma coisa inovadora, né? Você viu, Gabriel? Em 30 minutos você tinha o dinheiro na tua conta. Ou voltava.
Sim. Ó. Só que, na época, os bancos gastaram mais de 500 milhões de dólares para implementar isso. Eu acompanhei vários bancos. E, logicamente, se cobra uma... E, a partir daí, se estabeleceu uma tarifa muito alta. Hoje, chega a cobrar R$15 por uma TED, que é um absurdo. Então, eu penso o seguinte, a TED não vai acabar. O que vai acontecer é que a TED vai ser popularizada, ou seja, vai ter um custo extremamente baixo, compatível com o Pix, e qual vai ser a vantagem para o banco? É um sistema que já está lá, está pronto, ele já investiu e ele não vai perder dinheiro nisso. Concorda, Gabriel? Concordo. Deixa eu só fazer alguns adendos aqui, acho que até para complementar essa discussão. Existe é muito interessante, eu até convido quem tiver mais interesse, o próprio site do Banco Central, anualmente ele lança as estatísticas do SPB, onde ele principalmente traz as estatísticas de arranjo de pagamento, boleto bancário e assim por diante. E assim, a gente vê que um produto que sofre muito, mas ele já sofre desde 2002 é o cheque. O cheque, olha, já está numa descendente e, olha, realmente eu acho que o resultado dele vai ser a Covo, que é uma coisa boa. Mas vamos pensar até o cartão pré-pago. O meu único contraponto que eu acho que pode, talvez, demorar um pouco mais o que você falou hoje, as lojas já têm terminais que aceitam cartões com chip, com tarja eletrônica, com contactless. Então, acho que a gente vai ter que também ter a paciência de ver as lojas do varejo, as lojas, enfim, do atacado, quem tiver uma empresa física, com tecnologia integrada com o seu ponto de venda, com o seu PDV, com o seu sistema, ter a aceitação ali de um QR Code para poder receber uma transação por Pix. Esse é o meu único contraponto, que eu acho que pode só demorar um pouco mais, talvez até uma derrocada ali, uma caída um pouco mais do cartão pré-pago. Porque eu acho que é igual do cartão de crédito, é aquela tecnologia. Não adianta você embolsar muito cartão e você não ter uma tecnologia para aceitar o cartão. Você precisa que isso caminhe de uma maneira concomitante. E só um segundo ponto é o próprio cartão de crédito. Muita gente manda muita mensagem assim, eu vou poder criar pagamentos recorrentes com o Pix, eu vou poder fazer parcelamento com o Pix. Gente, Pix é dinheiro. Dinheiro que está saindo da sua conta, indo para a conta daquela pessoa no mesmo momento, à vista. É como se você estivesse tirando dinheiro da sua carteira de uma maneira eletrônica e mandando para uma outra, colocando na conta daquela pessoa de maneira eletrônica. Então, assim, a gente ainda tem uma parte da população que vai querer pagar parcelado, que ainda vai querer fazer pagamento recorrente. Então, eu acho que o impacto em cartão de crédito não vai ser tão pesado quanto uma transação de dinheiro em tempo real, que foi os casos que o Escolar comentou. E tem que pensar que o Pix não substitui, ele agrega. Ele é um a mais. Mas, Gabriel, isso é uma questão cultural, de querer parcelar as coisas. Você sabe que eu tenho um vídeo meu, que eu dei uma entrevista, acho que há 8 anos atrás, se não me engano, 6 anos, ou alguma coisa assim, que eu estava falando sobre a questão do cheque, né? Que a pessoa, às vezes, o que ela fazia? Ela não tinha o dinheiro, mas ela passava em frente a uma loja, olhava o negócio, gostava, e ela passou de novo, ela parava na porta, a pessoa fazia, olha, quer comprar isso? Eu não posso agora. Eu parcelo para você em 3 cheques. Aí o cara ia lá fazer os 3 cheques. Aí, nossa, né? Eu estava falando sobre controle interno. Então a pessoa tinha lá o talãozinho, olhava o extrato, assim, compensado, compensado. Eu falava assim, pô, meu talão de cheque parece um talão de cheque de madeireira, só tem compensado, né? Será que não tem madeira de lei? Alguma coisa assim? Porque era o modelo que tinha. Aí depois veio o cartão, aí tem uma chance de você parcelar no cartão. E aí, quando veio o Pix, como as pessoas não entenderam muito bem o processo, ele acha que é um outro meio de pagamento em que ele vai usar os mesmos métodos que ele usava antes. Então, isso é uma questão cultural. Agora, não entendeu o que é dinheiro online. Em vez de eu te dar o dinheiro em espécie aqui, eu estou transferindo direto para a sua conta. Exatamente. O pessoal, inclusive, confunde, achando que o Pix vai substituir o boleto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uma coisa importante, uma notícia para você, Gabriel, que não vai ser boa para o pessoal de cartão pré-pago. As principais adquirentes do país, Cielo, Rede e outras, já prepararam suas maquininhas para receber Pix. Incrível! Então, aí, ó, talvez não vá nem demorar, como eu falei. É mais realmente essa implementação que pode demorar um pouco mais, até porque o Banco Central mudou bastante a documentação técnica no último trimestre aí, né? Você sabe que meu filho outro dia...
Ó, só um minutinho, Escolar, segura. Meu filho, outro dia, eu fui com ele no mercado, aí ele falou assim, ô pai, você ouviu que esse cartão aqui já paga por aproximação? Eu falei assim, você tá me chamando de velho besta? Você pensa que eu não uso isso, não? Né? Eu achei engraçado que ele foi falar para mim se eu sabia que pagava por aproximação. Assim, chamou de gagal. Aí, maluco, você tá me tirando, mano. É que a gente entende, eu sou da periferia, mas tô ligado nas internet, nas tecnologias. Porque na cabeça dele, né? Lógico, também eu entendo, ele não paga nada em casa. Quando ele foi pagar, ele já quis mostrar para mim que pagava por aproximação. Só que assim, ele pagou por aproximação, depois o pai transfere para ele, entendeu? É mais ou menos a aproximação. Isso é aproximação pura. Pura aproximação. Mas isso é uma coisa interessante, você está falando das máquinas, poder fazer isso também, que já é uma demonstração da inovação para o processo. Então, vai facilitar também, né? E uma reforma importante, só completando, que o que o Gabriel colocou e eu coloco, PIX não é uma forma nova, é pagamento à vista, ou seja, não tem nada a ver. O cartão de crédito vai continuar. Sim. Se vai haver algum processo de substituição no futuro, é outra história. Nesse momento atual, não tem nada previsto. Até porque a gente... Aí tem um ponto que o Assi comentou de uma maneira muito, muito correta quando a gente começou a conversar antes da gravação, tem muita gente falando abobrinha sobre Pix, achando que o negócio vai sair de vinho, vai sair da água para o vinho, vai do ouro para a terra, e não é assim que as coisas funcionam. Como eu falei, eu acho que contra a matemática é difícil você argumentar. E quando você olha os dados do Banco Central, você vê que ainda, por exemplo, em mercado de cartões, metade são parcelamentos de 2 a 12 vezes. Metade das transações são à vista, o resto da metade é parcelamento. O brasileiro ainda tem o costume de utilizar muito o cartão, e nessa maneira, e até parcelamentos internos dentro da loja. Não tem jeito, esse é modelo brasileiro, só no Brasil tem parcelado seguro. Então, você não pode tirar dessa equação um fator que é muito difícil de calcular, é quase que impossível, que é qual que vai ser a preferência do consumidor em deixar de usar um método de pagamento para usar outro. Será que você vai deixar, por exemplo, que talvez é um pouco mais velho e não está atentado ao Pix, não usa aplicativo bancário, por exemplo, será que esse pessoal vai deixar de pagar o boleto que eles já estão acostumados a pagar há 5 anos para começar a pagar por Pix? Quanto tempo vai levar para que essa pessoa que está acostumada a fazer isso mude os seus hábitos de pagamento de consumo? É uma coisa intangível. Então, você falar que um produto vai morrer, eu acho que é muito amadorismo. Inclusive, um detalhe completando, isso, todo mundo tem que saber que o principal objetivo do PIX, o principal alvo se chama papel moeda, por 2 motivos simples. Para diminuir a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, para aumentar a prevenção, perfeito, e para que as transações sejam acompanhadas e evitar fraudes. Só isso. Com certeza. E até quando a gente olha movimentos de Banco Central em 2020, que foi emitir uma nota de R$200, quando a gente está olhando olha, custo com numerário, custo com transação de dinheiro físico, e a gente olha essa oportunidade de utilizar mais moeda digital, tudo se conversa, está tudo conectado. E aproveitando aqui, né, a minha humilde experiência sobre o assunto, muitos dos contadores orientam muito mal os seus clientes, que eles não entendem hoje que toda a movimentação do mercado é monitorada e é cruzada pela Receita Federal, Banco Central e a adjacência. Então, o que acontece? Muita movimentação em que você não consegue identificar, né? Existe muita transação, todas essas questões e tal, e existe, por exemplo, gente comprando fazendas com dinheiro em espécie ainda. Estou falando, né? E o cara chega na gente e fala assim, como é que eu faço? Eu falo assim, por quê? O cara comprou minha fazenda, pagou em espécie. Eu falei, não tem problema, você tem contrato de compra e venda? Tem. Então eu vou lançar na sua conta, não tem problema nenhum. Agora, ele que vai ter que se explicar de onde veio o dinheiro em espécie. Você não, você sabe que veio dele. Agora, você não vai receber? O cara veio te pagar o negócio? Então, tenha toda a comprovação. Isso, até a questão de movimentações atípicas, porque os contadores orientam os seus clientes a lançar salário pequeno e faz uma movimentação totalmente atípica. E isso agora vai ser uma outra ferramenta, que eles também não lembram, que cartão de crédito é monitorado, cartão pré-pago, tudo que faz tem monitoramento. Então, é mais uma das questões até para evitar que senadores apareçam com cueca com dinheiro. Mas que vai ter é um QR Code no bumbum dele para alguém poder
fazer a transferência. Né? Mais rápido. Porque é impressionante como as ferramentas elas estão criando um cerco, as pessoas não estão entendendo esse cerco que está sendo criado para monitoramento do mercado em si. Né? Então, é importante, por exemplo, gente, o Gabriel, bem mais novo aqui, Gabriel, quando teve a CPI do Collor, eu trabalhava no banco que tinha facilitado a abertura de contas fantasma para o PC Farias, cara. Né? Tinha tanta conta fantasma que eu falei que para ser auditor lá tinha que ser kardecista, porque só para poder, né, lidar com tanto espírito, porque era assim que era feito o processo. Então, quando você viu lá a circular, a resolução 2025 de 1993, falando sobre padrões de cadastro, tá? As pessoas, puxa, de onde veio isso? Veio dessa melhoria. Hoje nós temos aí a nova resolução sobre os meios, sobre os bancos digitais, que tem todo um processo. Então, tudo isso é uma forma de você ter um monitoramento e dar segurança, principalmente para o correntista. Porque a instituição que tem tudo isso bem estabelecido, ela protege os seus colaboradores e os seus clientes para que, de repente, não sejam eles surpreendidos com instituições que fazem operações fora do padrão. Esse é um recado que a gente tem que deixar aqui para todo mundo. Entendeu? Muito importante, muito importante. Porque é isso que é importante. Escola, aproveitando aqui, nós estamos aqui conversando, nós falamos do delegado que falou bobagem, né? Que, lógico, o risco existe para qualquer tipo de... Não é bobagem, ele viu a questão no ponto de vista da segurança dele pela prática de mercado. Até porque a gente sabe que tem os caras que estão com as maquininhas aí, de repente, fazendo assalto com as maquininhas, né? E cabe a nós saber quem foi que cedeu o raio da maquininha. Então, tendo um outro processo de investigação, né? E a maquininha não... Desculpa, fazer um comentário. Pode falar. Eu também sou da área de cartões, né? Sou da Bex também, né? Sim. Então, o que acontece? A gente sabe que existe essa possibilidade, mas a gente sabe também que o mercado é muito bem estruturado, ou seja, se por acaso eu passar o cartão em algum lugar e esse cartão for fraudulento, a responsabilidade é de quem permitiu que ele usasse. Então, eu uso meu cartão para qualquer coisa na internet. Eu volto a frisar, eu sei que o assunto não é cartão, mas cartão é a forma mais segura de se operar na internet. Por quê? Qualquer fraude que você não participe, você é ressarcido. E a coisa mais simples, né? Vai fazer o negócio, então, já que nós estamos falando, usa o cartão virtual, que é só para aquela transação e não serve mais para outra. Pronto, você resolve. O cartão virtual, veja bem, é uma coisa bacana, mas é um pouco mais complexa, né? Para a maior parte das pessoas. Eles nem compreendem o conceito, né, Gabriel? E quem não principalmente o aplicativo bancário, ter que utilizar um cartão virtual pode ser um pouco mais complicado realmente, mas a gente que conhece os bastidores e sabe as demandas das adquirentes, das bandeiras, as penalidades que as bandeiras impõem. A gente, por exemplo, no Brasil, uma transação de cartão, as empresas têm que ter as certificações internacionais, a gente chama de... Ai, gente, meu... PCI. Desculpa, deixa eu repetir aqui, rapidão. É o PCI. Se você conseguir cortar, eu agradeço. É o PCI, pode ficar tranquilo, acontece. Nossa home office é para isso, interfone. Só não pode passar ninguém pelado atrás, porque isso causa problema. O resto, filho, tranquilo. Social, e aí a gente está comprando tudo online hoje em dia, então o interfone toca para lá e para cá. Mas isso, certificações internacionais, o PCI DSS, as empresas são obrigadas que intermediam pagamentos a ter esse tipo de certificação na sua operação. Então, realmente, o Banco Central impõe várias questões de segurança, como você falou, para a proteção do portador, do consumidor. Exatamente. Mas essas questões, elas são... E aí, tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui. Open Banking, e as novidades? O que é Open Banking? É o banco aberto 24 horas? Isso aí... Já está aberto, né, Assi? Para que eu... Vamos só comentar rapidamente para o pessoal, assim, o Pix, ele foi lançado em 2020, mas o desenvolvimento dele não para
em 2020. Só para, até por curiosidade das pessoas aqui, bastidores, tá? O Banco Central já lançou novas atualizações da documentação deles, que os bancos vão ser obrigados a implementar até 4 de janeiro. Então, até 4 de janeiro, a gente já tem bancos melhorando, desenvolvendo coisas que isso vai ser constante, tá? E aí, para 2020, a gente vai conseguir ver atualizações muito incríveis dentro do mercado do Pix, como, por exemplo, a gente tem hoje que toda transação, ela acaba sendo, ela é instantânea, mas ela acaba sendo, digamos, prioritária. Você faz uma transação agora, ela vai ser executada nesse momento. A gente vai começar a ver o agendamento do Pix. A gente vai poder querer agendar um Pix para pagamento daqui a alguns dias, igual a gente está acostumado hoje com outros métodos de pagamento, agendamento de TED, agendamento de DOC, agendamento de pagamento de título como boleto. Então, o Pix não vai deixar de ter essa novidade, e para mim, um dos principais pontos é a implementação do método de pagamento Pix para a gente pagar boletos de convênio. A gente teve várias conversas no Banco Central que a gente vai começar a poder pagar energia elétrica com o Pix, a gente vai começar a pagar conta de água, luz, telefone, tudo com método de pagamento instantâneo. E eu acho que isso que é uma dor também para a população muito grande entre boleto de, sei lá, segunda via, agendamento, perdeu e assim por diante. Eu acho que a implementação de um método de pagamento novo para esse segmento também é algo muito importante. Até porque os Correios, quando fazem greve, é um desespero. Por exemplo, meu pai e minha mãe ficam desesperados para receber. Então, eu tive que cadastrar meus e-mails, porque eles não têm, né? Não vou querer que meu pai de 80 anos, meu pai não tem nem... Ele fazia, não tem nem inteiro, quanto mais e-mail. Meu pai também é outro gozador, deve ser de família. Então, eu cadastrado as contas... Você escuta, é e-mail inteiro? Então, é mais ou menos isso. A mulher perguntou para mim, senhor tem e-mail? Eu falei, não tem nem inteiro. Eu falei assim, ai, minha mãe do céu. Pai, é endereço eletrônico. Eu falei assim, passou o CEP dele, só para você ter noção do grau tecnológico dele. 80 anos, nunca usou. Então, eu falei, não, deixa, pai. Então, eu cadastrei os e-mails dele com as contas para receber aqui. Eu recebo, obviamente, pago as contas deles também. Eles não gostam muito, mas não quero saber. Agora é minha vez de dar o troco. E isso é uma coisa importante, até porque a gente tem que levar em consideração que os mais jovens, né, que é essa geração mais jovem, está acostumado com essa tecnologia. Você chega com o pessoal mais antigo, cara, dá trabalho, não é fácil, não adianta você colocar tudo no celular. Minha mãe, por exemplo, não tem smartphone, Gabriel. Ela não quer. Meu pai tem um smartphone e toda vez que ele vai usar, ele pede ajuda para os meus filhos. Então, para você ter noção como é essa questão. Só que isso tudo, a gente tem que mediar essa questão para todo mundo. E é interessante que o Banco Central ele até já pensou no cenário da utilização do aparelho, do dispositivo móvel como pagamento, e a gente está olhando para 2022, mais ou menos, ali mais ou menos até para o final, você fazer uma transação por Pix sem precisar do aparelho móvel. Você já vai apenas com a tua identificação, vamos supor, o teu CPF. Você portando uma CNH, você portando um documento, você vai conseguir fazer e confirmar aquela transação dentro de um ponto de venda, assim por diante, sem precisar estar com o aparelho digital na mão. E isso olhando para o cenário de Brasil, onde a gente tem mais dispositivo móvel do que pessoas, mas quando a gente vai ter acesso bancário, é super nichado e super diminuído e super difícil, você tirar, digamos, a barreira tecnológica para você usar Pix é algo incrível, né? Eu até completaria agora, foi até interessante que você comentou, Gabriel, olha só. Como o Gabriel bem colocou, o Pix, ele está entrando, ele não tem muitas coisas que vão vir para frente. Mas uma dos principais impactos que eu coloco no Pix de imediato é a questão do custo. Ou seja, Pix, está definido pelo Bacen, não pode ser cobrado de pessoa física, só pessoa jurídica. Então, o que acontece? De imediato, aquelas transferências de TED, que são caras, de outras mais, que o pessoal cobra, não vai poder cobrar mais. Então, o que acontece? Um impacto importante que já existe hoje e que todo mundo está pensando é o quê? É uma queda muito grande na forma de receita atual. Se nós pensarmos nos bancos, tá? Hoje, por exemplo, a receita dos bancos, 60% é proveniente de operações financeiras, 40% é proveniente o quê? De tarifas operacionais, que hoje bancam a maior parte dos custos. Então, isso é uma receita importante que vai estar caindo. Então,
Só de pedir a informação para gerente, já veio a cobrança na sua conta. Tá? Esse negócio. Então, aí, o que acontece? Entram, na minha opinião, eu coloco 4 assuntos importantes que entram, quer dizer, 3 assuntos mais o Pix. Que o Pix é uma inovação importante, que nós chamamos de pagamento instantâneo. E aí vem aliado a isso o seguinte, vem o Open Banking, tá? Vem um outro assunto importante, que é a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que o Assi fala mais que eu. Desculpa, o Assi é para cá. Estou do outro lado. E, por último, um assunto que foi ventilado, vai se voltar ano que vem, que é a moeda digital do Banco Central. Sim. Então, esses assuntos, gente, é questão de 3, 4 anos vão estar consolidados. Mas só apresentando rapidamente, se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Por favor. Não. O que é o tal do Open Bank, banco aberto, que o Assi falou? Na verdade, os bancos perceberam, e não só banco, qualquer tipo de empresa hoje, que o mais importante não é o que você trabalha, mas a informação que você detém. E a qualidade dessa informação. Sim. Então, o que acontece? Só que, quando se percebeu isso, de imediato veio em paralelo uma coisa importante, que eu até vou pedir para o Assi falar um pouquinho mais sobre o assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E criou uma série de regras, que eu não vou nem falar, o Assi que fale, que o especialista nisso é o Assi, e uma das minhas engenheiras, a Débora, é especialista nisso, né? Sim. Então, o que acontece? Mas, por exemplo, a parte de Open Bank é importantíssima. Por quê? Os bancos são as entidades do Brasil que mais informações detêm das pessoas, dos indivíduos. Sim. E eles estão aprendendo agora, lógico, vão desenvolver como ganhar com isso, compartilhar. Então, o Open Bank não é o banco abrir o banco, né, 24/7, né? Mas é o quê? É o banco compartilhar informações de forma legal e autorizada, então aí envolve a LGPD, com parceiros que vão oferecer ou prestar serviços para os clientes do banco, a partir dessa informação, e vão remunerar o banco. A grosso modo é isso. Vamos passar a palavra para vocês dois um pouquinho, para a gente voltar depois. Gabriel, só para você ter uma ideia como eu sou antigo, tá? Em 1986, tá? Você devia estar... Eu sou de 1995. Eu tinha menos... projeto. Não, você nem projeto era. O Bradesco instalou em frente às suas agências o BDN, que era o banco de noite. Bradesco de noite. Bradesco de noite. E aí a gente tinha que, no final de semana, fazer plantão para poder orientar as pessoas de como usar o cartão no caixa eletrônico. E fazia fila, você não tem noção, faziam fila. E ia a família inteira, os caras iam com criança, mostrar que a máquina falava. Era um evento que a máquina falava com ele, né? Então, assim, e eu lembro que você tinha 2 maneiras de tirar dinheiro do banco, era cheque avulso ou cheque do próprio talão. E quando colocou o cartão para o cara poder sacar, aquilo era uma novidade. As pessoas, às vezes, elas deixavam para o final de semana para ir lá. Né? Então, era uma coisa, uma novidade. Então, a gente vai evoluindo com isso, né, que nós estamos falando aqui, e a gente vai crescendo, que o escolar sabe muito bem do que eu estou falando aqui, que ele balança a cabeça, mas ele sabe como que era. Pô, eu fazia devolução de manhã no Bradesco, cara. Pegava os cheques, pegava uma caixinha com assinatura para ver a assinatura do cara para fazer devolução de cheque na mão. Então, isso tudo... 40 anos, né? 30 anos. Então, a evolução que você vai tendo com isso, então... E assim, você vai evoluindo os processos, mas os processos de controle continuam os mesmos. E até o escolar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma coisa que eu tenho falado muito é assim, você quer começar por entender o teu negócio, instituição financeira, olha quem acessa o cadastro da sua instituição. Cara, fiz trabalhos em clientes que só a copeira e o segurança da agência não acessavam o cadastro, o resto... Todo mundo acessava. Então, você tem muitas fragilidades de processo de controle. Né? E aproveitando aqui, escolar, saiu fresquinho do forno agora a revista Ferramental, tá? Que saiu um artigo meu falando por onde começar a implementar o LGPD. Você está falando isso aqui agora, saiu na revista Ferramental. Bacana! Né? Há 3 meses atrás eu falei sobre gestão de risco em tempos de pandemia, durante e depois da pandemia, agora o LGPD. Mas, assim, de uma forma, Gabriel, que as pessoas entendam que o processo é tecnologia e acesso, é coisa bem simples. É isso que vocês estão
trazendo para a gente aqui, né? Não é um bicho de outro planeta, na realidade é uma evolução e que as pessoas precisam somente tomar, né, um rumo, entender que aquilo é para facilitar o processo. As próprias instituições, quando eu fui fazer uma transação outro dia pelo celular, ele me apresentou se eu queria mandar o Pix ou o TED. Né? E aquela questão que você colocou, se aquele é um débito recorrente. Já tá, o Itaú já colocou isso lá para ele. Se você tem aquilo recorrente, já tem uma coisa de você cadastrar. Então, já estão criando ferramentas e as pessoas também precisam adentrar, estudar um pouco. Né? Por exemplo, o nosso ministro falou que eles estão a fim de fazer taxação em cima do Pix. Você não tem noção aqui em casa o alvoroço que foi. Uhum. Né? Porque o ministro falou, não, vamos taxar o Pix que eles querem arrecadar. Calma, mas o Pix falou que não vai ter arrecadação, não vai ter cobrança, por que você quer cobrar o Pix? Né? Aí fica criando essa instabilidade para as pessoas que estão assistindo a TV da grande massa. Isso, né? Ele começa a se afastar disso, porque como ele não tem o domínio, e foi por isso que a gente fez questão de trazer isso aqui para as pessoas entenderem. Tem segurança, tem processo para isso funcionar. Certo? Com certeza. O que eu só gostaria de complementar, a gente não vai, a gente acho que mais vai raspar em cima da superfície, e quem sabe, em um momento a gente não senta aqui só para falar sobre o Open Banking, porque tem muita coisa para falar. E até quando a gente olha para a experiência internacional, e a gente vê também o que o Banco Central está internalizando da experiência internacional em cima de Open Banking, mas eu acho que o que é importante as pessoas entenderem é, a partir da implementação e da entrada do Open Banking, você, correntista, se torna dono das suas informações pessoais dentro do banco, e é você que escolhe com quem você quer compartilhar. E para mim isso é o mais incrível de tudo. O banco, ele vai ter que te dar essa opção de que outras instituições, sejam financeiras ou outras instituições que forneçam serviços de maneira correlata, né, de uma maneira de parceria junto com aquele banco, possam acessar caso você autorize. Caso você não queira, tá tudo bem. Você não vai ser obrigado a isso. Assim como você também não é obrigado a gerar uma chave de endereçamento caso você não tenha interesse em usar Pix. Está na sua mão. E você poder utilizar o Open Banking, até como já é utilizado na Europa. Existem países com o Open Banking melhor implementado, onde qual que é uma das principais serventias? O banco poder, por exemplo, fazer consultas de dívidas hipotecárias entre os bancos e ver qual que é a taxa de juros em cima da hipoteca que cada um está cobrando. Para você fazer o quê? Melhorar a experiência do consumidor. Melhorar a experiência digital de contratar um serviço teu, melhorar o teu range de precificação e assim por diante. Eu acho que com a implementação do Open Banking, além de você, correntista, ser o dono das suas informações, independente de onde você tem dado bancário, você também a gente vai começar a perceber que o banco que vai sair na frente, que mais vai ganhar público, vai ser o que conseguir criar uma solução olhando para a dor do consumidor, olhando e entender melhor aquele cliente, porque vai ser muito mais fácil a gente ficar comparando e ficar, digamos, mudando as nossas informações bancárias. Vai ser, digamos, um livro aberto, um kimono aberto, onde se você optar, todo mundo vai poder ver, entendeu? Então não vai mais ter essa parede de vidro que os bancos são intocáveis e assim por diante, né? A gente cria visibilidade por dentro desse processo. Isso é muito importante, inclusive, até plagiando, viu, doutor Lassi? Um escritor que eu gosto muito, o Alvin Toffler, né? Que escreveu Terceira Onda, lembra? Uhum. Eu falo o seguinte, eu falo que nos meios de pagamento nós temos 3 ondas. A primeira foi lá em 1990, quando o cartão de fato entrou no Brasil. Em 2002, a segunda onda foi a TED. Nós estamos agora, a partir do advento do Pix, a partir de agora de novembro, vivendo o que eu chamo de terceira onda nos meios de pagamento. Por quê? O Pix, como bem disse o Gabriel, veio, mas ele vai se ampliar nos próximos 3, 4 anos e ele vai se expandir muito. Eu acho que o Pix tem fôlego para ocupar uma fatia de 60% do mercado, rapidamente. Mas não só como forma de pagamento instantâneo à vista. Eu acho que vão criar formas variáveis para parcelados. Tá. Aliado a isso, e até endossando o que o Gabriel falou, eu penso que a partir do ano que vem, no meio do ano que vem, a Febraban já sinalizou isso, vai se começar a falar muito fortemente de Open Banking. Porque a LGPD e o Open Banking vão ser a chave. E eu acho que
A partir de 2023, na minha opinião também, vai entrar a última dessas inovações previstas hoje, que é a moeda digital do Bacen. É o tal do blockchain, né? Que eu tenho falado muito com a Renata Baião. Isso, é blockchain, mas é um blockchain, você sabe, né? Sim. É importante falar que o pessoal fala em blockchain e fala, mas peraí, e a Bitcoin? Não, a Bitcoin não tem nada a ver. Nada a ver, gente. Calma. O conceito de blockchain não é do que o pessoal sabe, Gabriel. O pessoal liga muito Bitcoin com blockchain, não tem nada a ver. Blockchain é outra. Bitcoin é outra. Bitcoin é uma moeda de bandido, traficante, não importa o que seja. O blockchain é um conceito maravilhoso, né? Quer falar, Gabriel, com você como técnico? Fala aí. Blockchain, pensem o seguinte, hoje, quando você faz qualquer tipo de operação bancária, a única visibilidade que você tem, seja um TED, DOC, pagamento, cartão, é o que está entrando e saindo no teu extrato. Você não tem, digamos, um ambiente, você tem que confiar que aquele dinheiro, digamos, foi transferido, porque o Banco Central está fazendo esse serviço, né? O blockchain já é uma tecnologia utilizada há mais de uma década, ela foi criada, se não me engano, foi em meados dos anos 2000, eu não lembro muito certo quando foi criado, mas ele é como se fosse um livro contábil aberto, aonde cada instituição e cada, enfim, pessoa vai poder, digamos, olhar tudo que está sendo transacionado e você mesmo se torna o fiscal daquelas transações. Ou seja, em vez de você ficar com uma venda e confiar que a transação X vai ser feita porque o Banco Central está fazendo ela ou porque o Banco XPTO está fazendo ela, não. Com o blockchain implementado, as próprias instituições vão poder verificar todas as transações que vão estar ocorrendo no mercado e elas mesmas se tornam, digamos, os órgãos ali fiscalizadores para ver se está tudo ocorrendo de uma maneira correta. É como se você sentasse numa mesa com todos os bancos e você olhasse quanto cada banco está trocando entre si. Isso gera, digamos, uma democracia, isso gera, digamos, maior visibilidade porque as transações financeiras estão ocorrendo. A gente falou para tomar cuidado com Bitcoin, por quê? Porque criptomoeda, não existe um banco central olhando para a criptomoeda e cuidando quanto você vai mandar de um Bitcoin para um lado, quanto você vai mandar de um outro, o Ethereum e outras moedas digitais. Você precisa criar a visibilidade entre os usuários. E essa visibilidade criada entre esses usuários é através do blockchain, porque os usuários podem ver quanto os bitcoins minerados, conseguem verificar quantos bitcoins estão sendo transacionados, e isso ajuda a entender o preço de mercado. Quantas notícias você já não ouviu falar? Porque o preço do Bitcoin bateu 80 mil... 100 mil reais hoje. 100 mil reais... E por que isso acontece? Porque todo mundo consegue ter visibilidade de oferta e demanda da moeda através desse livro transacional que é o blockchain. E o Banco Central, os bancos centrais, até na Europa isso já existe discussão de blockchain, é internalizar essa tecnologia de blockchain e você implementar isso dentro dos meios de pagamento existentes. Você trazer uma tecnologia nova, mais acessível, criar mais visibilidade entre os participantes do mercado e você fazendo isso através do blockchain. Mas não tem nada a ver com Bitcoin, gente. Por favor, não percam a cabeça. Sim, até porque depois a gente tem que explicar para os contadores como registrar blockchain, né? Porque os caras não sabem. Você tem que criar critérios de como Gabriel, registrar isso. Isso que o Aço falou é verdade, porque o Aço seleciona também prevenção à lavagem de dinheiro. E aí o pessoal vai para o curso dele e fala assim, professor, é aqui que é lavagem de dinheiro? É aqui que é o curso de lavagem de dinheiro. Não, o curso aqui é de prevenção. Lavagem de dinheiro acontece fora daqui, 50 mil reais, nota de 10 não sequencial, na mala logomática. Vamos ver. Até porque foi interessante isso, o Escolar sabe disso. Nós já tivemos em eventos que o cara falou assim, não, porque o Bitcoin não é para lavar dinheiro. Eu falei, amigão, nenhuma moeda é feita para lavar dinheiro. As pessoas aproveitam a sua fragilidade para isso. Hashtag fica a dica. Ela dá condições para isso. Então, é a questão que a gente tem que separar o Bitcoin do blockchain. Uma outra coisa, a blockchain é uma questão transparente, segura. Eu tenho falado muito com a doutora Renata Baião, que é a juíza aqui, ela é professora também das pós comigo, e ela fala muito sobre isso também, ela tem participado de eventos para falar sobre isso, deixando com as pessoas, o Bitcoin é uma coisa, e o blockchain é outra, para as pessoas não misturar, porque senão já é um salseiro explicar a simplicidade. Se as pessoas começam a criar semelhança, até você tirar isso da cabeça das pessoas,
é umas questões que a gente tem que... Eu acho que, assim, a gente tem assunto aqui, gente, nós fizemos isso aqui até para iniciar o processo, né, para a gente começar a desmistificar isso. Eu acho que a gente pode depois, para mais adiante, marcar uma outra, para já trazer mais essas questões, porque, assim, é fantástico isso aqui, porque a gente começa a dar uns insights para as pessoas, e aí eu vou deixar aqui, já aproveitando. Gente, vocês no comentário aí, no canal, colocam o que vocês gostariam de saber, e eu chamo os dois aqui de novo, porque os caras manjam. Eu estou aqui só o... Eu sou o William Vac aqui do canal do YouTube, aqui do meu canal. Eu estou só fazendo a mediação, porque vocês estão trabalhando com isso e sofrem na pele isso há muito mais tempo. Escolar, pelo amor de Deus, né? Escolar, para você ter noção, a nossa parceria, a gente cede PowerPoint de aula. Não, a gente cede PowerPoint de aulas um para o outro, entendeu? Que é coisa que não é comum para as pessoas. Então, assim... Confiança, porque a gente sabe qual vai ser o propósito, né? Então, assim, muito do que eu tenho nas minhas aulas hoje de mercado financeiro é com o escolar, com a aula do escolar, material, porque nós já demos aula junto. Então, eu fico prestando atenção nele, né, meu filho? O experiente, o cara que é esperto, presta atenção em quem sabe, que é mais fácil falar, né? Bom, eu queria que vocês agora, para a gente poder, né, fazer um fechamento aqui, vocês dessem aqui uma conclusão sua, né? Primeiro eu vou colocar o Gabriel, depois o escolar, e depois eu entro só com os agradecimentos. Gabriel, passa aquela sua mensagem para as pessoas que assistiram a gente, que estão assistindo, que quer te conhecer, né? O seu LinkedIn é Gabriel Falck mesmo, não é isso? Né? Isso. Bom, primeiro eu quero encerrar agradecendo aqui pelo convite. É um prazer conversar com todos vocês. E eu só quero encerrar porque eu recebi uma pergunta que eu sempre acho ela na agulha, na ferida, que é: o Brasil está pronto para o Pix? A resposta é: o Brasil precisa de Pix. E esse passo que a gente deu agora em novembro, com o começo dos pagamentos instantâneos, ele é incrível, ele é super importante, e a gente está elevando a barra da tecnologia financeira nas Américas. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho de ser brasileiro quando você pensa em meios de pagamento. A gente erra em muita coisa, como governo, como o Brasil, e isso já há décadas, há centenas de anos. Mas quando a gente olha para mercado de pagamentos e mercado financeiro, a gente tem muito orgulho de onde a gente tem. Caso queiram conversar, caso queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem principalmente me encontrar no LinkedIn, @GabrielFalck, que é tranquilo de encontrar. E para quem tiver mais interesse em também conhecer sobre o mercado financeiro, eu sou produtor e host de um podcast chamado Plano Real. Ele é um podcast que não fala sobre o Plano Real, ele fala sim sobre meios de pagamento. Cada episódio tem no máximo 10 minutos, ele está lá disponível no Spotify, você consegue encontrar. E eu falo em 10 minutos por episódio, eu explico algo sobre meios de pagamento. Então, eu te explico como uma transação de cartão de crédito funciona, como que um chargeback funciona, o que é o Pix, o que é um QR Code estático, geração de QR Code dinâmico, chave de endereçamento, tudo de um jeito super didático para ninguém ficar aí com dificuldade de entender e realmente aproximar um assunto que não tem muito material, que ele é complexo de entender para quem tem esse interesse e não sabe como começar. Então, segue o Plano Real lá no Spotify para não perder nenhum episódio. A gente lança toda semana um episódio novo e eu espero aí os próximos convites do Escolar e do ACE para a gente bater mais papo sobre o mercado de pagamentos. Pode deixar. Escolar? Olha, antes de mais nada, eu estou muito feliz de ter recebido o Gabriel. Foi uma surpresa muito boa, adorei. Além de ser um rapaz muito bacana, extremamente conhecedor do mercado. Esse podcast dele foi uma das coisas que me fez te convidar, viu, Gabriel? E eu gostaria até que você divulgasse. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp de meios de pagamento, que já está lotado, graças a Deus, que não tem mais nem vaga, né, Gabriel? Mas eu gostaria que você fizesse uma gentileza, que todos os seus podcasts você divulgasse lá, tá bom? Pode deixar. Extremamente bem-vindo. E olha, eu acho que é uma parceria que nós estamos começando, viu, Gabriel? Que eu espero que seja igual a parceria que eu tenho com a ACE. A gente brinca muito, mas a parceria que eu tenho com a ACE é uma parceria já de mais de 20 anos, né? Uma longa data. E uma coisa importante que você colocou que eu quero revisar. Realmente, o Pix é mais um marco importante nos muitos marcos importantes que eu acompanho ao longo de mais de 30 anos
que eu faço parte da FEBRABAN e da BEX também, no Sistema Financeiro Nacional. É um dos motivos de orgulho nosso do Brasil perante o mundo inteiro, porque não existe sistemas semelhantes em termos de agilidade, segurança, profundidade como os nossos. A gente viaja o mundo inteiro, são coisas superficiais, a gente não é sem prepotência alguma. Nós não devemos nada para ninguém nessa área. E eu queria só completar, para não falar muito, dizer o seguinte, o As falou e eu reitero. Se vocês gostaram do assunto, coloquem perguntas. Se a gente perceber que está tendo muitas perguntas que vocês gostaram, nós voltamos a falar e podemos até marcar o quê? Uma live, ou seja, ao vivo, marcando vocês, para que vocês perguntem e interajam, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado. Vamos fazer. Obrigado. Você viu que ele falou que são muito marcos importantes. Eu me senti importante agora, Gabriel. Marcos importantes. Inclusive você. Aí eu falei, não é comigo. O negócio, esses marcos que ele está falando são os marcos históricos, não sou eu. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês pela disponibilidade. Vamos agitar nos bastidores, a gente fazer uma live, sim, para deixar o povo poder perguntar para a gente ao vivo. Isso aqui é justamente para criar esse contato com o pessoal, para a gente falar sobre o assunto, porque, assim, primordial, saber com quem falar, saber de quem ouvir. É que nem eu tenho falado sobre LGPD, né? A Débora já participou aqui comigo, né, Escolar? Fiz questão de chamar. Chamei. Viu? Então, aí muito orgulho seu também, viu, Gabriel? Olha, Gabriel, muito orgulho seu também, viu? Obrigado. Porque, assim, sabe, chamar pessoas que realmente venham para agregar. Porque, assim, tem muita gente que se diz especialista, né? E é surfista, tá? E não é nem surfista de trem, ele é surfista de sofá. É bom? Ele põe a prancha no sofá e surfa no sofá. E é diferente, cara, de quem tem vivência, de quem trabalha, né? E, às vezes, só para você ter uma noção escolar, aproveitando aqui, em uma proposta que eu coloquei no cliente sobre LGPD, e a parte jurídica seria a Débora que ia fazer comigo, até por uma questão técnica, né? Porque eu faço a parte operacional, mapeio, escrevo e tal, mas tem... Você está bem assessorado, viu? Top a parte legal, já tem pessoas para isso. Aí a pessoa falou assim, se eu contratar você vai dar treinamento para o DPO? Eu falei, não, amigão, se você fizer o LGPD e tiver que dar treinamento para o seu DPO, tá errado. O cara já tem que saber o que faz. Alguma coisa está errada na contratação. Não é DPO. Não é DPO. É enrolou, né? Não é DPO, é enrolou. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, entendam, saiba quem realmente procurar. Né? Porque tem gente que é especialista de 16 horas. Já ouviu falar especialista de 16 horas, Gabriel? Não conheço. O cara faz um curso de 16 horas e se apresenta no mercado como especialista no assunto. Olha, pois é, né? Já vi muito disso, viu? O escolar sabe que eu estou falando. Entendeu? Então, esse é o primordial, vivência. Eu quero agradecer a vocês por essa disponibilidade. Agradeço demais. Fiquem aqui no canal, não saiam ainda. Gente, mais uma vez aqui o nosso canal trouxe duas feras. Uma pessoa que o escolar nem falo nada, porque o escolar já é admiração fraterna. O negócio... O único problema é que eu sou corintiano, ele é São Paulino, mas a gente convive com as diferenças, entendeu? Ou seja, eu estou muito mais feliz que você ultimamente. E eu não sei porque que eu fui comentar isso aqui agora. Eu já não deveria, só para não sofrer esse Não, mas não tem problema, não. E o Gabriel, né? O cara que trabalha... Você para o Inter? Eu não sou muito do futebol escolar, eu sou mais daqui, ó. Eu sou mais de corrida. Opa, isso é bom demais. Eu percebi ali o Senna. Hamilton. Hamilton. Grande piloto. Então, aí você sabe que eu tenho aqui, né, no meu armário, uma coleção. Opa, vai ter caveira. Não. Ó, vou falar aqui só para vocês morrerem de inveja, já que nós estamos aqui, ó. Uau. Gabriel. Linda. Você vai gostar. McLaren e Lotus, muito bom. Tá, eu tenho até a Toleman, tenho todas as coleções, tá? Todas aqui estão comigo, tá? As lendas da Fórmula 1, tá? Então, só para falar... Olha só, Gabriel, esse é lenda, viu? Esse é. Aí tem Esse é lenda.
Bom, gente, obrigado demais para vocês, tá? Estou finalizando aqui. Obrigado também a todos. Um beijo a todos. Segura aí, não vai embora não. Segura aí, segura um pouquinho. Gente, valeu. Como o Escolar disse, quiser alguma informação, faz as suas perguntas, coloca aí, e nós vamos agendar uma live para poder tirar dúvida do pessoal ao vivo, que eu acho que tem bastante coisa para falar sobre o assunto. Um beijo a todos e obrigado. Um abraço a todos, tudo de bom, um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.